Salve, salve! Seja bem-vindo ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar de análise de tendências. Existem três tendências básicas, existem mais do que essas, mas são a linear, a exponencial e a logarítmica. Então vamos falar delas. A tendência linear é quando a gente tem uma distribuição de dados aqui. Isso aqui é um gráfico de dispersão com variável y aqui, x, né, que com cada ponto aqui corresponde a um dado da amostra. E aí você vai traçar uma reta, uma linha reta, por isso que é linear, que se ajuste a essa amostra. Existem várias técnicas para fazer isso, tá? Não vou entrar nessa questão que é mais complexa, mas existem softwares também que faz isso, então você não precisa fazer isso manualmente. Tá? O próprio Excel faz isso. Aqui é o exemplo de como isso sai no Excel. Essa reta nada mais é do que uma equação de primeiro grau. Então, y igual a 2, aqui está quanto? Se isso aqui for uma vírgula, né? Que é ponto se for no sentido... Não, mas está em português, né? Então, tá estranho aqui, né? Seria 25 mil, o ponto teria que ser bem aqui. X, tá? Nem tá coincidindo. Ah, não, tá coincidindo, porque o zero aqui tá indicando que não tem um coeficiente inicial, né? Porque poderia ser 10 mais 25 mil x. Isso aqui, a reta ia começar em 10 ao invés de em 0. Tá? Então foi encontrado aqui, olha, uma relação entre a pressão de absorção e o soterramento. Então, quanto maior a pressão, mais soterrado fica lá o local, né? Acho que essa é da área da engenharia civil. E aí você tem uma reta linear que se ajusta aos dados. Aí você consegue estabelecer uma tendência linear. A tendência linear ela pode ser negativa, pode ser nula. Nesse caso aqui não tem tendência linear, porque a variável y, se você traçar uma reta aqui de ajuste desses pontos, ela não vai variar com a variável x. Ela vai se manter relativamente constante. E aqui pode ser positiva, como é o caso. E também existe a correlação fraca. Essa figura que estava aqui eu deixei um pouco maior. Por que é fraca? Porque você consegue estabelecer aqui uma tendência, o software consegue fazer isso, mas tem muito ponto que está distante dessa tendência. Então, quanto mais distante tiverem esses pontos da linha, mais forte é a correlação. Aliás, quanto mais próximo da linha, mais forte é a correlação. Se tiver muito ponto distante, a correlação ela é fraca. Tá? E tem indicadores para medir a força dessa correlação. Nesse caso aqui é o R quadrado, o coeficiente de determinação, que está 0,955. Isso aqui pode variar de 0 a 1. Então está muito forte essa correlação. A gente pode dizer assim. Tem formas mais sofisticadas de você medir o ajuste dessa linha, dessa tendência linear, tá? Só que o R quadrado já é uma forma interessante de você fazer isso. Aqui não está um R quadrado, mas provavelmente se a gente fosse calcular isso aqui, olha, a altura da planta variando em função da produtividade, ia dar um R quadrado menor. Aí existe a tendência exponencial, tá? Na tendência exponencial, a equação você tem um coeficiente aqui inicial. Ó, tá vendo? O gráfico tá batendo o x0 bate no y10, então é o coeficiente inicial 10. Só que o x ele não vai estar da forma como está, mais algum coeficiente angular multiplicando o x. Que aqui, esse aqui seria o coeficiente angular, tá? O coeficiente angular ele vai estar na forma de uma exponencial. E aí o crescimento ele não é em forma de linha reta, e sim em forma de exponencial, tá?
Exemplo de coisas que acontecem dessa forma, está aqui, olha, a frequência variando com o tamanho de subgrupos. Aqui é no contexto de um trabalho de biologia, aí está aqui, ó. É intercepto que se chama esse termo, onde o ponto onde x, da tendência onde x igual a zero e qual o valor desse y, no caso aqui é 10, é o intercepto. Aqui é uma tendência exponencial negativa, tá? Aqui está bem aqui o negativo, então y variando negativamente com o aumento de x, então ela decresce de forma exponencial aqui nesse gráfico. E aqui a gente tem um problema que advém da tendência linear com a tendência exponencial. Enquanto os recursos eles crescem, a nossa acessibilidade deles cresce a partir da tecnologia de forma linear, a população humana cresce de forma exponencial. Isso quem teorizou foi Malthus, lá no século XIX, e depois isso voltou bem forte para o século XX, lá, e começou toda a discussão sobre meio ambiente e economia, que culminou com o conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Porque quando chegar aqui, nós teríamos crises por alimentos, por recursos, e aí essas crises seriam resolvidas de formas catastróficas. Então, para vocês verem como é muito interessante essa ideia de tendência, né? Que ela motivou aí grandes correntes de pensamento na área da sustentabilidade, por exemplo. Nós temos ainda a tendência logarítmica, que é o crescimento inicial, ele é alto e depois ele vai ficando menor. Aqui nesse exemplo você tem empregos por mês, então um país ou uma região que estava com uma alta taxa de desemprego e começou a ter uma recuperação econômica, e aí você começou crescendo bem, por isso que às vezes o crescimento logarítmico até pode se confundir, de acordo com o ajuste dos dados, com o exponencial. Por exemplo, daqui para cá, a gente poderia pensar que era um crescimento exponencial, mas depois, com a continuidade dos dados, aí a importância dos dados históricos, se verificou que a tendência era de fato logarítmica. Isso que se fala também para a população humana, né, que essa tendência exponencial não ocorre indefinidamente e que no longo prazo ela será logarítmica. Algumas correntes entendem dessa forma. Então, a análise das tendências históricas constitui um diagnóstico. Por quê? Baseado em dados históricos do passado. O diagnóstico é isso, é você olhar o passado e o presente. Ao passo que a maioria das vezes o que interessa é um prognóstico, porque você está interessado no futuro. Como é que vai continuar essa taxa de emprego no futuro? Vai continuar crescendo assim de forma mais branda? A população vai continuar aumentando de forma exponencial? Tudo isso, tá? A gente está mais preocupado com a questão de fazer um prognóstico, ou seja, tentar extrapolar essa tendência para o futuro. Isso é feito através do estabelecimento de, no mínimo, 3 cenários. Tem o cenário base, o cenário otimista e o cenário pessimista. Então, aqui o exemplo, população mundial, tá? Então, você tem dados até 2015 aqui, né? 2017 aqui, né? Então, não faz sentido um pouquinho de tempo essa pesquisa. Essa aqui foi, por exemplo, uma tendência logarítmica. E aí foi estimada a linha base com uma extrapolação dessa tendência. Aqui pode ser feita até de forma mais rebuscada, incluindo alguns cálculos de variáveis. Mas essa aqui é a linha base. Tá? Se a gente pegasse... vamos pegar esse exemplo aqui, deixa eu ver... Esse exemplo aqui, a gente poderia... Não dado aqui, no caso, não é histórico. Esse exemplo aqui, né? Soterramento. Se ele fosse aumentando... Qual seria a pressão? Tá? Aqui estão 2 variáveis, mas eu estou trazendo aqui gráficos de tendências que são usados em vários contextos, mas muitas vezes o que importa é a questão de você usar o tempo sempre. Tá? Essa aqui é caso de Covid, até, né? Número de casos por dia, relacionado aí, não necessariamente Covid, mas como se comporta uma pandemia. E aí a gente está interessado em extrapolar isso para os próximos dias. Aí você pode extrapolar mantendo a tendência aqui, qual
como esse gráfico ia se comportar, ou potencializando ela, que seria o cenário mais pessimista, ou você minimizando ela, que seria o cenário mais otimista, tá? Aqui nesse caso também, dependendo dos seus valores, do que é otimismo e pessimismo também, mas sempre você tenha uma noção disso. No caso aqui, se a gente pensar na população mundial como um indutor de escassez de recursos, seria um cenário pessimista. Você ter um aumento da população acima do cenário base. Só que, claro, né, tá nascendo mais pessoas, isso é pessimista, então tem uma discussão que é ética, sempre vai ter. E aqui, nesse outro caso, seria o cenário otimista, dependendo do ponto de vista. Então, você estabelece no mínimo 3 cenários para esses dados. Existem algumas técnicas mais rebuscadas para fazer isso, eu já falei aqui, que eles vão por exemplo, conforme for ajustado a tendência aos dados, mais forte fica a sua correlação e os cenários pessimistas e otimistas mais vão estar próximos do cenário base. Se você não tem um bom ajuste ali dos dados, você vai ter que extrapolar muito o cenário otimista e pessimista, respectivamente.